Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva. Com a presença de todos os vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 12/2008, Poder Legislativo de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários municipais para a legislatura seguinte e da outras providências. Projeto de Lei número 15/2008, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro de Santana, município de Conchas. Moção de pesar número 106/2008, a família do senhor João Batista Sebastião, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 107/2008, aos proprietários da revista Fatos Regionais, senhor Marcos Lisboa Garcia, senhor Valdir Miranda e senhora Elisângela Moraes, e aos responsáveis jornalísticos, senhor Camilo de Leles Tomazella, pelo lançamento da mesma, de autoria do vereador João Roberto Delbem. Moção de congratulação número 108/2008, à Escola Coronel João Batista de Camargo, pela passeata ecológica que aconteceu na sexta-feira, de autoria do vereador João Roberto Delbem. Moção de pesar número 109/2008, a família do senhor Rodão Fernandes, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campo, e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 79/2008, de autoria dos vereadores João Roberto Delbem e Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que inclua a Rádio Pérola FM no rol de entidades beneficiadas através da subvenção municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Omar Miranda. Eu solicito a Vossa Excelência que peça aos demais companheiros para a indicação de número 80 de minha autoria, devido hoje eu tenho uma conversa com o senhor prefeito municipal, eu fiquei sabendo de um fato, o qual o dinheiro que estava sendo repassado pela Secretaria de Educação do Estado ao município de Concha para a aquisição do terreno da família do senhor Manuel Lagoa, que era para ser comprado pelo município e doado à Escola Coronel, foi utilizado pelo prefeito cassado José Oscar Pavan para pagar a folha de pagamento. Então, para que a gente não perca esse terreno do lado da Escola Coronel, eu estou fazendo uma indicação para que ela seja declarada de interesse público. Então, eu gostaria de pôr essa indicação na pauta. Eu consulto o plenário no sentido da requerimento do vereador, a solicitação do vereador Omar na inclusão de pauta da indicação 80/2008, que indica ao Poder Executivo Municipal que declare interesse público pela propriedade do senhor Manuel de Oliveira Lagoa, localizado ao lado da Escola Coronel João Batista Camargo Barros. Consulta o plenário da solicitação do vereador Omar Miranda Silva na inclusão de pauta da indicação 80/2008. Senhor presidente, só observando, essa notícia foi dada semana passada pelo senhor prefeito municipal, quando veio aqui à nossa Câmara expor essa situação. Foi objeto de uma exposição dele. Eu acho que foi isso, não foi? Quer dizer, não existe coisa de uma hora. Então, eu acho que essa indicação pode ser feita por escrito, para que realmente seja, a gente estude essa questão de interesse público.
É uma questão, apesar que é um ato do prefeito que vai depender dele, ele que vai decretar ou não, mas para a gente ver com atenção, sabe, fazer de forma precipitada, já que não tem dinheiro para fazer isso, e o dinheiro já foi gasto, acho que seria conveniente fazer na próxima, para a gente poder estudar. Sim, então, meu posicionamento é esse. Então, havendo objeção por parte de um vereador, o presidente indefere a solicitação do vereador, deixando para a próxima sessão. Vamos passando agora para o grande expediente. Convido o vereador Agenor Luiz de Souza para fazer uso na tribuna em tema livre. Presidente, eu pediria o cancelamento da minha inscrição. Senhor presidente, Pois não, vereador gostaria de Wilson. fazer um pedido à mesa para que convidasse o prefeito para fazer parte aqui, ficar com a gente aqui em cima, se for possível. Solicitação do vereador Wilson Desidério para que o atual prefeito Miguel Jorgemir Neto faça presença no plenário. Fique à vontade, da forma que Vossa Excelência, senhor prefeito, desejar. Se encontra aqui no recinto da Câmara Municipal de Conchas. Convido o vereador Omar Miranda Silva a fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu só quero ressaltar, e eu entendo a situação dessa casa relacionada à indicação, mas eu gostaria de deixar exposta essa indicação número 80 de 2008, que vai entrar na próxima sessão. É um ato do prefeito municipal, onde ele pode declarar de interesse público uma área e que ficará assegurada essa área assim que a prefeitura tiver dinheiro para adquiri-la e doar para a Escola Coronel, para que possa ser construído um espaço de lazer, uma quadra e demais necessidades da Escola Coronel. Uma escola que vem sendo hoje exemplo em toda a nossa região pela formação de nossas crianças e adolescentes daquela escola. Gostaria também de estar falando nessa noite que é do conhecimento de todos que nós estamos andando aí visitando as casas das pessoas e a gente acaba ouvindo muita coisa, muita reclamação da população e até tendo conhecimento de fatos que a gente aqui dentro da casa, no ato do trabalho da gente, a gente não sabe. Eu fiquei muito surpreso e muito chateado numa visita numa casa na Coab 4, quando uma senhora, ela falou para mim que há mais de 6 meses ela não consegue pegar um remédio na assistência social. Essa senhora era portadora de um problema, de uma doença de coração muito grave, mas por ela ter a renda de um salário mínimo, ela não conseguiu pegar. A situação, mas daí a gente vale a lembrar que eu falei para ela procurar pelos técnicos sociais. Ela não tinha conversado com nenhuma das duas assistentes sociais. Ela tinha conversado com quem tomava conta da assistência. Ela não tinha conversado. Eu orientei ela, expliquei que quando a pessoa tem necessidade, tem que procurar não o cargo de confiança que está lá, mas sim o técnico social. Mas o mais grave que a gente fica sabendo, que hoje, na exposição do senhor prefeito semana passada e visita na prefeitura, nós não temos dinheiro para medicamento. Mas se a gente recordar um pouquinho, a gente pode ver que na SEM, o dinheiro que estava exposto para medicamento, para auxílio óculos, prótese, para auxiliar as pessoas carentes, foi adquirido cueca, meias, calcinha. E esse povo tem coragem de sair à rua e pedir voto. Novamente.
Enquanto hoje a população está pagando um preço pelo desmando que houve dentro daquela secretaria. Sem contar, também hoje, que nossa população, nossos funcionários públicos, certo, vai ter que pagar um preço bem caro por causa do desmando da prefeitura. O atual prefeito que está lá está tendo que tomar decisões duras, difíceis, tendo que cortar hora extra, reduzir o serviço das pessoas. Algumas horas extras que foram dadas indevidas e as pessoas agruparam essas horas extras como salário também. E agora acaba perdendo. Por quê? Porque não houve uma reestruturação, não houve um plano de carreira. E agora? Foi feito tanta sacanagem na prefeitura, e agora nós temos que... Quem vai pagar o preço do desmando, da falta de recurso? É o funcionalismo, é o cidadão consciente, que tem que pagar pelo preço dos atos errôneos que houve na prefeitura. Tiro outra coisa, é os funcionários trabalhadores do distrito de Chicratiba, que precisa do ônibus para vir trabalhar, que tinha o passe trabalhador, mas ninguém sabe de que forma que era feita. E hoje, a empresa está irregular no município, não tem licitação, era abastecida com diesel, com certeza, diesel que saía do Fundeb. O atual prefeito tem que tomar as medidas sérias, não pode manter essa situação. Quem está pagando? É o funcionário, que está mais de uma semana tendo que pagar R$ 2,50 para ir e para voltar. Tudo bem, o senhor prefeito arrumou um ônibus 6 horas para vir, 6 horas para voltar, mas temos um funcionário que sai 4 horas, até ele regularizar, até ele abrir a licitação, chamar as empresas e acertar a situação do transporte coletivo, quem sofre as consequências? O cidadão e o funcionário. Até quando nós vamos ter que pagar esse preço de um desmando? E a gente vê em propagandas dizendo, que nem eu ouvi hoje na rádio, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos. Está tudo em dia, está tudo bonitinho. A população de Conchas foi uma das melhores bem atendida. Só que a realidade é outra. Nós estamos querendo lograr quem? Enganar quem? Mas o Omar está falando que está fazendo política. Não é. Está na hora da gente falar a verdade. Eu acho que a hora de fazer teatro, a hora de lograr a população consciência, acabou. Conchas está endividada. Conchas tem mais de 2 milhões de dívidas para pagar. Como foi falado, mas foi pago precatório. O prefeito expôs que não foi pago precatório nenhum. Que não foi pagado 3 milhões como foi divulgado. Foi pago 1 milhão de precatório. E ficou o ano de 2007 e 2008, que até agora não foi pago nada. Como foi divulgado em jornal. Então eu acho o seguinte, está na hora da gente alertar sim a população, é função do vereador fiscalizar, direcionar e mostrar um caminho, não de fazer política. Sim, permita uma parte, vereador Agenor. Com a palavra, o vereador Agenor Luiz de Souza. O vereador Omar, eu queria, antes de você finalizar aí a sua fala, eu queria fazer uma colocação aqui. Essa indicação que você vai entrar na próxima sessão, pedindo que seja decretado de utilidade pública aquela área, perto da Escola Coronel, eu gostaria de assinar junto essa indicação com você e aproveitar a presença do nosso prefeito aqui, que olhe com carinho, porque aí é uma forma de assegurar aquela área para que a escola faça a sonhada quadra, que há tanto tempo eles vêm sonhando. Foi o governo do estado depositou o dinheiro e hoje eu sei que existe R$ 400 só nessa conta. Tá? Então é uma forma de assegurar.
Seria isso, vereador? Muito obrigado pela parte. Sim, vereador, seria isso. Mas eu quero alertar mais. Em alguns lugares, nós temos 200 mil reais de um programa chamado Morar Melhor, o qual o município de Conchas está perdendo, não tem mais prorrogação de prazo. Por quê? Porque também não foi executado. Dessa área, seria utilizado 60% para o abastecimento de água no distrito de Jiquiratiba, que era o projeto inicial. 30 mil para a construção de uma caixa d'água entre os Binos e Santa Terezinha. E no Santo Antônio. Não foi executado, o município está perdendo, dificilmente vamos conseguir recuperar. Outra coisa, Sistema Nacional de Interesse de Habitação Social. Um programa que eu e o vereador Wilson trouxemos de Brasília, por indicação do deputado federal Renato Âmara. Trouxemos, entregamos na prefeitura, o departamento de obras fez a documentação, fez o cadastro, não foi alimentado o sistema. Nós não podemos alimentar mais esse ano. Para o ano que vem, Conchas está fora do sistema de habitação de interesse social do governo federal. Então, até quando será feito teatro em nome da população? Se nem o dinheiro que vereadores trouxeram, não consegue executar, não consegue alimentar. Se não foi alimentado o sistema de merenda escolar. E ainda nós vamos indicar pessoas despreparadas para estar no governo, brincando de administrar. E tem gente que vai no bairro dos Binos, no bairro de Santana, falar que foi feito tudo, que fizeram isso e aquilo, que fizeram um monte de estrada de obras. Claro que fizeram. Esse vereador fez a indicação do ITR, a prefeitura fez o convênio. Hoje a prefeitura tem quase 100% do ITR para trabalhar nas estradas rurais. Coisa que não tinha, pelo menos respondeu em ofício que foi feito e que hoje tem. Se hoje tem dinheiro nas estradas rurais, é por causa do convênio que foi solicitado, através desse vereador. E esses secretários vão lá fazer política e falar que a Câmara só atrapalhou, não fez nada. Os vereadores de Concha não fizeram nada. Sem contar, vereador Wilson, que os 50 mil para Beira Rio, que é para a infraestrutura de lá, a documentação não foi enviada também para São Paulo. O atual prefeito que vai ter que fazer, que senão vai perder mais 50 mil em Conchas. Isso eu gostaria que fosse esclarecido, só para concluir. Eu vou estar vindo toda a sessão e ver todas as verbas, todo o trabalho que nós fizemos e que não foi alcançado o objetivo e passar para a população. Porque a função do vereador é fiscalizar, orientar e dar ciência à população do trabalho que foi feito. Não é política. Sim, vereador, peço ao presidente uma parte. Vereador Tadeu Almada Néder pedindo uma parte. Senhor vereador, apenas acrescentando a sua manifestação, como nós estamos aí no momento pré-eleitoral, e pode haver a interpretação da população de que as nossas manifestações, não só do senhor, mas de todos os vereadores, elas têm o nítido, vamos dizer, caráter eleitoral. Então, quando Vossa Excelência está apontando os desmandos que ocorreram aí no município, pode passar essa impressão que se trata de uma questão eleitoral. Então, o que eu quero acrescentar à manifestação do senhor é o seguinte, é que todas as irregularidades que foram apontadas aqui nessa Câmara Municipal, desde há muito tempo, e agora que culminaram com o procedimento da cassação do senhor prefeito municipal, isso tudo é documento. Ou seja, tanto o senhor como os outros vereadores não estão aqui falando palavras, falando coisas sem o devido documento. Nós já temos vários documentos. Se alguém duvidar da palavra de algum vereador, pode se dirigir à Câmara Municipal e verificar esses documentos. Na próxima semana,
provavelmente nós já teremos um relatório da auditoria que está sendo feito aqui no município, com todos esses escândalos que nós cansamos. O escândalo do carnaval aqui, desse ano, carnaval desse ano, de uma licitação fraudulenta, que uma proposta de 30 e poucos mil reais foi vencida por uma de 70 mil reais aproximadamente. A questão de uso de máquinas públicas no loteamento particular aqui da nossa cidade, enquanto bairros ficam desassistidos como Estância Cristal. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo isso vai estar documentado aqui. Então nós podemos, e Vossa Excelência pode convidar a população que duvidar desses fatos aqui na rádio, que se dirijam aqui na Câmara e aqui está tudo documentado. Eu agradeço ao vereador pela parte e ao senhor presidente. E, para finalizar, eu solicito que essa documentação seja divulgada pelo jornal da Prefeitura e pelo jornal da Câmara, a título de ciência da população, a título de informação, que o jornal que tem a licitação no município, da Prefeitura, divulgue esse relatório, que o senhor prefeito solicite a divulgação. E que essa Casa de Leis também divulgue, porque o povo tem que saber o que se passa no nosso município. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Em discussão, projeto de lei complementar 29/2008 do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de terra para a Fazenda Pública Estadual. Projeto de lei número 29/2008, votação em segundo turno, votação nominal. Em discussão. Senhor presidente, na verdade eu nem vou rediscutir mais o projeto, apenas para que as coisas fiquem bem claras, doravante, até atendendo uma sugestão do vereador Dr. Anselmo, que se faça a leitura do projeto para que a população se intere realmente daquilo que nós estamos votando. Então, nesse e nos outros projetos, por favor, assim, doravante, a gente deixa bem clara essa situação. Mediante a reivindicação, solicitação do vereador Tadeu Amada Neder, solicito ao secretário faça a leitura do projeto de lei complementar 29/2008, Poder Executivo. Sobre doação de terra à Fazenda Pública Estadual. O prefeito municipal de Concha, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Conchas autorizada a transferir por doação a título gratuito para a Fazenda Pública Estadual, com destinação à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, uma gleba de terra medindo 1.689,60 metros quadrados, localizada na rua Mato Grosso, Joanim Pares, nessa cidade e comarca de Concha. Área esta registrada no cartório de imóveis de Concha, matrícula, número 16.985, livro 2, ficha 1, com a seguinte descrição. Descrição não precisa, né? Dispensa a descrição, só o final. Tá. Artigo 2º. A doação da referida área tem a finalidade específica de nela ser construída o prédio da sede do 2º pelotão da 2ª companhia do 12º batalhão militar, não podendo, em hipótese alguma, ter outra destinação, que implicará na revogação da doação e reservação do imóvel à Prefeitura Municipal, sem qualquer ônus para a mesma. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeito Municipal de Conchas, 27 de maio de 2008, José Oscar Pavan. Exposição de motivos também? Ainda em discussão, projeto de lei complementar 29/2008. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, simplesmente para ratificar
a nossa posição a respeito dessa doação, salientando a necessidade de essa casa aprovar esse projeto para que a Polícia Militar possa encaminhar o mais rápido possível para o seu setor competente e ainda este ano entrar no orçamento do Estado para que se libere a verba para a construção desse prédio, que também poderá, através de um trabalho dos políticos no ano que vem, servir, né, de base para a sede da companhia da Polícia Militar, se nós conseguirmos uma para vir aqui para o nosso município. E até já, conforme nós salientamos aos nossos colegas vereadores, com relação à localização desse imóvel, se porventura houver necessidade, mais para o futuro, nós poderemos até, conversando com eles, fazer a alteração do local, que não gerará nenhum prejuízo, eu creio, para a administração da Secretaria de Segurança. O voto favorável, presidente. Ainda em discussão, projeto de lei 29/2008, projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Tadeu Almada Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha posição já ficou bastante clara na votação em primeiro turno. Eu tenho me debatido que aquela área do qual se extrai um pedaço para fazer a doação ao destacamento aí da Polícia Militar, não é uma área, a meu ver, e ao ver de muitas pessoas, apropriado para o fim que destina esse projeto. Até porque existem outras áreas disponíveis aqui na nossa cidade. Então eu vou manter esse posicionamento, esclarecendo uma vez mais, é lógico que a gente quer que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui em Conchas, tenha melhores acomodações, eles merecem e precisam isso. Vamos torcer para que venha aí uma companhia a ser sediada aqui no nosso município, e vamos torcer também que aí nos próximos meses, já que não é uma construção imediata, é apenas uma doação, como bem explanou o doutor Anselmo, a pressa aí se faz em virtude de se preparar para o orçamento do ano que vem. Quem sabe o bom senso aí pode prevalecer e uma outra área ser destinada de comum acordo com o comando aí da Polícia Militar, o município, e que atenda todas as partes. Então, eu mantenho o meu entendimento e o meu voto vai ser contrário à aprovação desse projeto. Ainda em discussão, o projeto de lei complementar 29/2008. Com a palavra o vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu entendo a posição do vereador Tadeu. Também dei o meu posicionamento na votação dele no primeiro turno. Acredito e conheço mais ou menos que aquela área dificilmente poderá ser construído. Só que a intenção de nós aprovarmos o projeto, o interesse nosso é que ele seja incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para que possa preparar o recurso. A votação de hoje não impede dessa área ser mudada. De que a própria Polícia Militar, o próprio engenheiro da Polícia Militar possa estar visitando outras áreas de grande acesso, de livre acesso para a Polícia Militar dentro do município de Conchas. O que nós estamos votando hoje, mostrando que nós temos intenção em garantir a entrada desse recurso, o pedido desse recurso na Lei de Diretriz Orçamentária. O nosso interesse é garantir o recurso, a posição do Estado. Agora, a minha posição ainda continua. Sou favorável ao projeto, mas eu gostaria que estudasse uma outra área que tivesse um livre deslocamento para a Polícia Militar. Isso é minha intenção. Sou favorável e peço consciência na questão do lugar. Porque aquela área, a maior parte dela é de aterro. E ali poderia criar um problema futuro, até mesmo para eles nessa construção. É isso, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Ainda em discussão, projeto de lei complementar 29/2008. Com a palavra o vereador Narciso.
Senhor presidente, nobres colegas, eu continuo mantendo a minha posição. Eu sou favorável ao projeto. Eu torço que a segurança chegue o mais rápido possível. Eu já questionei a semana passada. A área é tão grande, eu discordo com o vereador Omar, discordo com o vereador Tadeu. A área é tão grande. Só para repetir, mais de um alqueire de terra. Então tem terra, barbaridade ali. Além disso, ela fica bem centralizada para a segurança do nosso povo. Então eu acho que a área está destinada ali, então eu acho que tem que ser construída ali. Além do nosso povo ficar bem próximo da segurança. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em discussão ainda o projeto de lei 29/2008, vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente e demais vereadores, o vereador Darciso talvez não tenha entendido ou compreendido a minha situação e a posição. Eu acredito que aquela área não é legal. Eu gostaria que fosse feito uma avaliação do engenheiro que vai construir. Eu não sou engenheiro para afirmar se a área está pronta ou não está pronta. Eu gostaria que o engenheiro da própria companhia da Polícia Militar avaliasse. E eu respeito a decisão do engenheiro. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Agora, questão da segurança, nós somos sempre fui a favor. No entanto, que eu tentei, não só para a Polícia Militar, sou autor da indicação do Prolabore, fui o que fui buscar a lei, eu quero que a Polícia Militar cresça. Para a Guarda Municipal, certo? Eu pedi a extinção da Secretaria da Semutran e a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil no município de Concha, que o ex-prefeito não ouviu. Por isso que Concha hoje não recebe verba para a segurança municipal, que poderia estar recebendo. Tinha uma emenda da deputada, não pôde vir. Estou falando questão de segurança e o projeto de segurança. Não veio verba para a defesa civil, porque não foi feito e eu não fui ouvido pelo Poder Executivo. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão ainda o projeto de lei 29/2008. Não havendo mais discussão no projeto de lei complementar 29/2008 do Poder Executivo. Votação em segundo turno. Votação nominal. Vereador Darciso. Favorável. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Tadeu. Contra. Vereador Omar. Favorável. Vereador João Delbem. Favorável. Projeto de lei aprovado em segundo turno por 7 votos a favor e 1 contra. Passamos à discussão do projeto de lei 14/2008 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, e dispõe sobre a denominação de logradouro público no distrito de Juquiratiba. Em discussão, o projeto de lei 14/2008. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, esse projeto de lei número 14, o qual denomina uma rua no distrito de Juquiratiba, é uma extensão que sai da rua Benedito Sebastião de Miranda, que iria até a ponte, passando pelo um loteamento que tem no distrito, e que vai até a divisa do sítio ali conhecido como Tiguera. É uma estrada onde era considerada como estrada. Ela tem vários moradores, eles tentam se localizar, os telefones não estão conseguindo. As contas de luz dele vêm como Rua Agenor Machado, que é uma outra rua aqui embaixo. É do lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E essa rua, eu estou pedindo para ser aprovada, em homenageando Benedita Gomes Machado. Ela foi a primeira mulher do distrito de Juquiratiba, aonde participou da fundação da Igreja Congregação Cristã no Brasil, no distrito de Juquiratiba. Uma cidadã simples, uma trabalhadora incansável, uma costureira, que, apesar de ter o pulso forte, ela vazia aqueles guarda-pó, antigamente. E para as crianças mais carentes do distrito de Juquiratiba, inclusive eu, várias vezes ela costurou
para mim na primeira série, na segunda série e para mais 8, gratuitamente. Além dela trabalhar pela igreja dela, lá no distrito, até o fim da vida dela, ela era uma costureira que, na maior da parte das vezes, as pessoas precisavam de um remendo, alguma coisa, ela fazia. Daí, se a pessoa não tinha dinheiro, ela não cobrava. E ela tinha um coração muito bom. Sempre tinha uma palavra amiga para todo mundo que precisava. Uma mulher de gênio forte, mas de coração puro e muito bom. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, eu só fiquei aí, durante a exposição do vereador Omar, ele se referiu que essa rua que ele pretende dominar é a extensão de uma outra. Então não é extensão. Então tá bom. Ainda em discussão, projeto de lei 14/2008 do Poder Legislativo. Não havendo mais em discussão, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu acabo endossando aí. Eu até achava que que esse projeto foi transmitido, eu acho, há tempo nessa Casa de Leis. Alguém até pergunta, a gente fala o nome da rua, eu achava que já era denominado, porque é coisa antiga já. Mas, de qualquer maneira, eu endosso aí. Eu achava que já estava, até precisa averiguar melhor na prefeitura, vereador Mar, que eu acho que já é denominada essa rua com esse nome. Eu acho que tem que fazer uma correção que alguém então eu achava que já era, mas de qualquer maneira, eu concordo aí. Ainda em discussão, projeto de lei 14/2008. Senhor presidente, apenas verificar, me parece que existe uma obrigatoriedade aqui regimental, não regimental, mas de uma certidão. Essa certidão consta a inexistência desse logrador como sem nome. Consulta aí o secretário para averiguar a certidão. Senhor presidente, senhor vereador, eu vou ler. A certidão fornecida pela prefeitura. Declaro para os devidos fins que não há em nossos registros denominação da rua projetada localizada no distrito de Curitiba, nas proximidades da rua Benedito Sebastião de Miranda. Declaro ainda que essa rua se inicia em confluência da rua Benedito Sebastião de Miranda, estrada do Morro Azul, contendo 150 metros de extensão até a divisa da propriedade rural. Então, só que nunca houve, nem entrou nessa casa, devido, e nem na prefeitura. Então, eu já tenho a certidão aqui. É isso, senhor presidente. Ainda em discussão, projeto de lei 14/2008, Poder Legislativo. Não havendo mais discussão, projeto, coloque em votação. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Projeto de lei 14/2008, Poder Legislativo, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto 11/2008 do Poder Legislativo, de autoria vereador Omar Miranda Silva, dispõe sobre concessão de título de cidadã benemérito a senhora Neuza Maria Sartori Parisi. Em discussão, projeto de lei 11/2008. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhor vereador, eu gostaria até de ler um pouquinho a exposição de motivo, para que todos tenham conhecimento quem é essa senhora Neuza Maria Sartori Parisi. Neuza Maria Sartori Parisi nasceu em Conchas no dia 10/7/1959, filha de Antônio Sartori e Maria Rosa de Oliveira Sartori. Casou-se com Geraldo Parisi, teve 3 filhos, Rafael, Bruno e Guilherme. Morou em Rio Negrinho, Santa Catarina, por mais de 9 anos e meio. Ficou viúva e mudou-se para Conchas, onde lutou para a criação de seus filhos com garra e fé, os quais hoje são formados. Casou-se em sua segunda união com Gaudêncio Bernardes da Silva, juntamente com o padre Nelson e um grupo de jovens que trouxe de Videira o movimento Cenáculo para Conchas, onde eles desenvolvem diversas atividades desde 2001. Em 2002, juntamente com o padre Zanella,
fundou a Pastoral da Promoção Humana, que hoje conta com uma estrutura que beneficia muitas famílias carentes, como assistência não só material, mas humana e cristã. Destaca-se o Natal das Crianças Carentes, onde as famílias adotam como padrinho, levando alegria e esperança para os pequenos. Por esse motivo, é digna de receber a homenagem dessa Câmara Municipal. Eu quero falar ainda mais de Nilza Maria Sartori Pares. Eu frequentei a casa deles há mais de 5 anos. E conheço muito bem como ela é. Ela é uma mulher que se dedica a ajudar as pessoas e ela é apolítica. Tudo bem que hoje eu não tenho um contato muito grande com o marido dela por divergências políticas, mas isso não tem nada a ver com o trabalho que ela realiza. Ela sim tem um trabalho que é apolítico. Ela não visa lucro, não visa política, deixa sua família de lado para desenvolver sua função. Ela tem uma história de um trabalho mais de 500 jovens, sem interesse nenhum, dentro do município de Conchas. Atende mais de 40 famílias na Pastoral da Promoção Humana, e o que ela não consegue com a arrecadação das vendas de roupas usadas, aqui ela ainda sai buscar fora, colocando o seu carro, o seu combustível e o tempo da sua vida, dedicando às pessoas carentes. Ela também foi uma das pessoas que na administração passada batalhou para que as máquinas doadas pelo governador Alckmin fosse até uma casa da igreja, onde hoje é uma associação que tem lá, e ela desenvolve um curso com 30 mulheres a cada 3, 4 meses de corte e costura. Ela batalha, tem um subsídio da prefeitura e ela batalha para que isso funcione. E jamais, mesmo eu frequentando a casa dela, ela saiu comigo pedir um voto. Ela jamais misturou o trabalho dela com política. Então, acho que ela merece esse título de cidadã emérita pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na nossa comunidade, sem interesse nenhum, e principalmente deixando a sua família, seus amigos de lado, para trabalhar de dia e à noite. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Ainda em discussão, o projeto de decreto 11/2008. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Projeto de decreto 11/2008, Poder Legislativo, aprovado por unanimidade. Passamos agora para a votação das moções. Consulta plenária, votação em loco das moções 106, 107, 108 e 109/2008. Não havendo objeção do plenário, coloque em votação, em discussão as moções 106, 107, 108 e 109/2008. Em discussão as moções. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for contra, fique em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade as moções 106, 107, 108 e 109/2008. Passamos agora para a explicação pessoal, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi com atenção quando o vereador Omar utilizou a tribuna para falar sobre os convênios, os repasses. E a questão que fica é a objetividade com que a gente tem que trazer essas informações para o povo de Conchas. Até aproveitando que o senhor prefeito em exercício se encontra nessa casa, seria bastante importante que, para demonstrar a transparência necessária ao regime democrático, que os prefeitos encaminhassem a esta casa o total de verba recebida e como foram utilizadas essas verbas. Por exemplo, quantas vezes já se falou nessa casa do recapeamento da entrada de Conchas, daquela avenida que entra prefeito, sai prefeito, entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Mas o que ninguém disse
quanto veio de verba para fazer o serviço e como foi empregado. Então, o que nós precisaríamos saber? Para cada obra que houve esse convênio, o que efetivamente foi destinado a conchas. Vamos supor que tenha sido destinados R$100 mil para o recapeamento daquela avenida. Então nós teríamos que saber onde foi gasto esse dinheiro. Se lá continua a mesma coisa, não foi feito nada, o dinheiro veio e foi gasto aonde? Isso seria uma fiscalização bem concreta e bem efetiva que nós poderíamos fazer em todas as obras de um pouco mais de vulto da municipalidade. Nós sabemos também que veio verba para a usina de reciclagem. Então, mas nós não sabemos quanto veio, onde que foi depositado, quem sacou dinheiro, onde foi empregado, nada. A gente fica falando aqui, e eu até como ouvinte, até outro dia, que eu ficava ouvindo algumas sessões, a gente não entende, o cidadão ele não entende. Nós precisamos ser bastante objetivos. Chegar assim e falar, veio R$150 mil de verba, e a obra não foi feita e o dinheiro foi gasto desviado para algum lugar. Então vamos apurar. Então vamos tomar as providências, porque também se a gente chegar aqui e só falar e não fizer nada, nós estamos sendo coniventes. O que eu já pedi, inclusive na primeira vez que o senhor prefeito atual aqui veio na tribuna, para que ele realmente apure, através dessa auditoria, mas não é só apontar, aconteceu uma fraude nessa licitação. Mas e o que vamos fazer? O que vai ser feito? Quer dizer, vamos perder o dinheiro e ficar dando tapa no ombro de quem desviou o dinheiro e fica por isso mesmo, e o povo fica vendo o navio. Então, eu vou aguardar, se eu ainda estiver aqui, na próxima sessão, a chegada desse relatório, dessa auditoria, para que a gente comece a querer saber onde foi o dinheiro. Não basta saber que houve o desvio, vamos saber onde que foi e quem gastou. E vão pedir providências de ordem administrativa, de ordem de indenização, de ordem criminal, contra quem fez o desvio. Somente assim nós vamos colocar um pouco de ordem na casa, porque fica muito fácil. Vem a verba, gasta-se, e não se dá satisfação para ninguém, e não adianta nada, e a gente fala aqui, não resolve, e vai vir outra verba, e vai fazer a mesma coisa, e a cidade aí cada vez andando para trás. Então, a minha posição nessa casa vai ser dessa forma. Tem desvio? Foi feita alguma fraude? Vamos até o fim. Vamos apurar e vamos pedir providência. Vamos acompanhar, para que não fique impune, para que não continue fazendo. Outra coisa que eu queria também falar, senhor presidente, lamentar, porque todos os senhores sabem da intensa luta que foi para a criação dessa guarda municipal, que eu fui o que mais brigou e contei com o apoio dos vereadores da época também para a criação, para a aprovação do projeto, mas infelizmente os prefeitos, né, que estão passando nunca se interessaram em organizar a guarda municipal. Nós visitamos as cidades vizinhas e a gente consegue ver na cidade de Tietê, Cerquilho, Laranjal, Porto Feliz, todas as cidades uma guarda organizada, com um efetivo coerente, de acordo com a população, trabalhando, olhando a periferia, olhando o centro, com viaturas, com equipamentos. E em Conchas, ninguém se interessa, não temos nem o comandante. Só mais um minuto, senhor. Não temos nem o comandante da Guarda Municipal. A administração atual nem nomeou um comandante para administrar a guarda. E aí o comércio fica reclamando, fica tendo que pagar particularmente para pessoas exercerem a função de vigias, quando nós já pagamos o imposto, o povo já paga, e poderia perfeitamente ter uma guarda municipal com no mínimo 20 integrantes, para que melhorasse um pouco essa parte de segurança dos bens públicos e da área central e da periferia dos bairros mais afastados, que é muito difícil, a falta de efetivo da polícia, conseguir fazer um policiamento concreto nessas áreas. Então, é lamentável, e eu, agora que eu retornei a essa casa, se Deus quiser eu vou permanecer, eu vou cobrar
Está certo, falta verba, falta, mas gasta-se dinheiro em tanta coisa que não é necessário, por que não organizar uma guarda municipal decente? O povo agradeceria. Nós temos que procurar ver o que é melhor para trazer para o povo, não em suntuosidades, em obras, né? Então, fica registrado a minha indignação com o descaso que a administração teve com a Guarda Municipal de Concha. Obrigado, presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Tadeu Almada Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Anselmo, ele falou com muita propriedade a respeito dos atos, das atitudes que o Executivo e o Legislativo devem ter em relação a todos esses problemas. Eu tenho conhecimento de que está sendo feito um levantamento que nós poderíamos classificar de uma auditoria na administração que saiu. E feito esse trabalho, nós acreditamos, sim, senhor vereador Anselmo, que o atual prefeito ele vai tomar uma posição enérgica e firme, até para não contrariar aquilo que ele sempre pregou durante 3 anos e meio nessa casa. Ou seja, não vai só denunciar o fato, mas concluída esta auditoria, ou esse levantamento geral, vamos assim dizer, ele tem 2 alternativas. A primeira é buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos através de uma ação civil pública. E eu acredito que isso vai ser feito. É só ele permanecer no cargo. E, ao mesmo tempo, a apuração interna será feita também através de uma sindicância. Uma sindicância séria. Uma sindicância com início, meio e fim, concluindo-se quem foram as pessoas responsáveis pelos desfalques, pelas fraudes nos cofres públicos. Então, isso feito, após feito esse levantamento, essa auditoria, eu tenho certeza, e nós vamos cobrar aqui, sim, do senhor prefeito municipal, a propositura de uma ação civil pública para ressarcimento dos cofres públicos, juntamente com essa sindicância aí, para ver quem foram os beneficiários dos desmandos da prefeitura. Eu acho que Vossa Excelência colocou com muita propriedade essa questão. Nós não podemos ficar mais aguardando que alguém venha tomar uma providência. Hoje, eu acredito que nós temos um prefeito com plena capacidade administrativa, uma capacidade de entendimento de tudo que foi feito, e não vai contrariar tudo aquilo que ele disse. Ele vai rasgar o diploma de vereador dele se ele não tomar essas atitudes. E eu tenho bastante liberdade de falar isso, porque eu acho que, a partir do momento que ele encaminhou um ofício a essa casa, me indicando como líder do governo, ele bem sabe que eu não sou líder apenas para defender, falar bem do governo, não é nada disso. Nós estamos aqui para colocar o dedo na ferida, inclusive dos atos que ele pratica. Só concluindo ainda dentro da manifestação do vereador doutor Anselmo, quanto à questão da Guarda Municipal, vereador, o senhor tem razão, infelizmente nós ficamos aqui anos e anos debatendo por isso. Eu acredito que nós temos pouco tempo até o final do ano, mas isso não impede que, mesmo com a falta de recursos, com a falta de tempo, pelo menos se faça uma reestruturação, nomeando alguém ali da própria Guarda Municipal, alguma coisa que pelo menos proporcione que a Guarda Municipal funcione de uma forma melhor. Eu acredito que isso é possível, é possível ser feito. Melhor direcionar os trabalhos, procurar aproveitar melhor aquelas pessoas que estão lá, que são de boa vontade, e aquelas que não são de boa vontade, bota a trabalhar, se não quiser trabalhar contente, manda embora. Seria isso, senhor presidente. Ninguém mais? Explicação pessoal? Vereador Narciso, em explicação pessoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu ouvi com bastante atenção o doutor Anselmo, eu fico contente com isso, porque a verdade tem um trabalho desse vereador Narciso lá em cima desse pedido, desse recapeamento, de uma melhoria grande na Avenida Gregório Marques Garcia, qual o nosso presidente Sidney Miranda é testemunha.
Nós viajamos algumas vezes até de encontro com o deputado Milton Monte a São Manuel, em busca de melhoria. Quando conseguimos aqui no Jardim Santo Antônio, através do Milton Monte, e posteriormente conseguimos essa verba, precisamente de R$ 97.500. E esse vereador tão preocupado, eu ouvi também a semana passada, se não me falha a memória, o senhor prefeito que se faz presente aqui, do custo que custa essa obra para melhorar 100%, que é alto. Mas, como a gente conseguiu essa verba de R$ 97.500, eu acho bastante também já. E que o senhor prefeito deixou de aplicar. Que o dinheiro, ouvido aí, que o dinheiro não se encontra mais, né? Então, eu acho que teria que ser apurado mesmo de estar essa verba aí, que eu acho prioridade. Prioridade da cidade inteira, mas aqui a nossa entrada, cartão de visita, passa em frente à casa dos vereadores aqui. É até bastante vergonhoso para nós ver essa situação que encontra aqui. Todo mundo está vendo o empenho de cada vereador. Então não é desmando do vereador. Os vereadores têm corrido atrás, só que não têm atendido a necessidade para que esse conserto seja efetuado. Tudo bem, não dá para os 97.500 para concluir tudo, mas que venha de lá para cá fazendo até onde der os 97.500 e que contrapartida da prefeitura seja efetuada. Então, eu acho que tem que ver onde se encontra isso aí. Eu tenho certeza que o prefeito Miguel Mir vai dizer para nós onde está esse dinheiro aí. Então, eu fico contente com a interação do Dr. Anselmo. Por outro lado, senhor presidente, nobres colegas, eu também queria fazer uma cobrança brusca na Sabesp. Eu, em campanha, enquanto todos os vereadores estão em campanha, eu estive agora na parte da tarde aqui, visitando algumas casas aqui, próximo à escola de Nasta, que este vereador já filmou. É uma vergonha ali, é um desmando com a sociedade, com as nossas crianças. A Sabesp soltando esgoto céu aberto ali. Ninguém aguenta à tarde a carniça, o mau cheiro que se encontra ali. Então nossas crianças ali, vizinhos ali, o pessoal, o morador daquela região ali não aguenta. O calor está vindo, eu estava presente agora. Isso foi por volta de 6 horas da tarde, 6h30, então é um desmando. Eu acho que eu pediria até um ofício com o senhor presidente para a Sabesp averiguar com mais rápido. A gente sabe daquele acerto para 2009 e tal, mas ela que vai atendendo essas necessidades, que fica soltando céu aberto. Esse vereador vem lutando pelo meio ambiente, João Delbem e outros vereadores aqui. Então, como que fica nosso meio ambiente, nobres colegas? Então, eu gostaria de uma cobrança urgente para a Sabesp. Como que vai ficar? E o usuário ali chegou a mostrar para mim os talões que chega, 55, 65 reais de esgoto, e não tem. Está ali para os senhores, próximo aqui, é o campo da associação, está aí, está lá, visitem, passem lá, senhores vereadores, e vejam o estrago ali no meio ambiente, o estrago da saúde do nosso povo ali. Então, eu gostaria de uma cobrança urgente da Sabesp. Por outro lado, também eu queria, se faz presente, senhor prefeito aqui, eu queria uma cobrança, falando de saúde, eu recebi alguns reclamos de cidadão juquiratibense, que nós tínhamos o local dos funcionários assinar o ponto. Eu não sei determinação de onde foi, quem sabe o senhor prefeito poderá até futuramente esclarecer. Então, eu não tenho nada contra o funcionário. A verdade é que passou-se, eles assinaram o ponto no posto de saúde. Então, olha, eles estão mexendo em valeta, rede de esgoto. Só para acrescentar, senhor presidente, então eu gostaria que revesse essa situação, que os funcionários, os braçais, assinem os pontos, não deram o lugar antigo, outro local, só para não misturar. De repente,
saúde é prioridade. Então, às vezes, os funcionários estão ali dando numa valeta, numa rede de esgoto, e chegam de botinas, de botas, então, onde está, às vezes, efetuando um curativo. Então, eu gostaria que revesse a situação aí, para não misturar muito saúde com outras coisas. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Ainda em explicação pessoal, vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu observei atentamente o pronunciamento dos vereadores em explicação pessoal e foi comentado sobre alguns recursos, sobre algumas verbas, e eu venho desde 2005 acompanhando todos os recursos que veio para o município, inclusive o que foi passado da administração do PSTB para a atual agora. O recurso do menos lixo, ele foi adquirido na administração passada, foi passado, caiu em outubro de 2004, entre março de 2004, e era um projeto, primeira parte educacional. Daí foi passado para a administração do senhor José Oscar Pavan, onde não foi alimentado, teve dificuldades da apresentação do projeto e ficou separado. Mas ainda encontra-se em caixa, como o prefeito atual explicou, conseguiu a liberação do recurso e vai dar continuidade no barracão. Sobre os 97 mil da avenida, ele se encontra também em caixa ainda, só que para utilizar os 97, como ele é do Ministério da Cidade, igual o Morar Melhor, primeiro tem que executar o Morar Melhor. Como não foi executado o Morar Melhor, pode-se voltar os 200 mil mais os 97 para a União. Do Santo Antônio, que veio 97 mil, que foi trabalho do vereador Sidney com o vereador Darciso, também veio 50 mil, que foi trabalho dos vereadores Omar, Wilson e Miguel Jorge Mir. Também são 50 mil mais 97. As verbas foram utilizadas e não foi terminado o Santo Antônio. Primeiro que não foi colocado no asfalto. Depois, lá sim, eu gostaria de pedir para o atual prefeito que fosse feito um levantamento como foi executada aquela obra. A empresa, ali eu gostaria também que fosse feita uma auditoria. Porque lá, esse dinheiro não existe mais. Só que se a gente andar no Santo Antônio, tem 3 trechos que não está asfaltado. A gente vai continuar pisando, comendo pó e pisando no barro. Falando sobre a questão da Guarda Municipal, eu gostaria de pedir ao atual prefeito que a gente sabe da necessidade de redução de hora extra, redução de muitas coisas que precisa e da torneira que precisa ser fechada para poder honrar os compromissos essenciais, medicamento, conta de água, luz, telefone, a gente entende. Só que a Guarda Municipal ela trabalha 12 por 36, só que a lei não é 12 por 36. Foi solicitado pelo ex-prefeito para ela trabalhar 12 por 36 e incorporar as horas extras para compensar. Porque o horário da guarda é menor do que isso. Pelo concurso e pela situação deles. E hoje eles não têm mais essa compensação da hora extra devido à necessidade da prefeitura de enxugar. Então, eu gostaria que o senhor prefeito, em exercício, reavaliasse essa situação, porque nós precisamos da Guarda Municipal, sim, na rua, fazendo segurança, principalmente na Rua São Paulo, onde nosso comércio está tendo que pagar particular. É uma vergonha um município do tamanho de Conchas, que tem uma história, que tem uma tradição, que é comarca, chegar ao ponto do comércio ter que fazer sua própria segurança. Sendo que o ex-prefeito que saiu quis igualar a situação. Bom, eu nem vou voltar mais falando no ex-prefeito. Eu acho uma vergonha, eu acho que não é certo, não tem que estar levantando defunto, Deus que me perdoe.
Acho que nós precisamos olhar daqui para frente. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em explicação pessoal, nenhum mais vereador. Antes de encerrar, também gostaria de dizer, está na hora de realmente parar de fazer uma administração de 4 paredes. Ou seja, é igual o vereador Anselmo falou, entra prefeito e sai prefeito, e parece que a situação é a mesma. Nós, na história da Câmara Municipal, vimos o Calil Chaguri, o Zizinho, tanto que cobrava o prefeito José Luiz Miranda, também gastou mais de 100 mil reais aqui, na Avenida Gregório. Então, quer dizer, o que será? Aí que você vê por que o desespero desses que já foram prefeito de estar querendo participar agora de um pleito eleitoral. Eu acho que isso realmente demonstra que tem que ser feita uma limpeza mesmo, prefeito Miguel. Não pode, doa quem doer. Está na hora de mostrar a carapuça de todos. Não ficar escondendo. Então, a administração, ela tem que ser feita uma administração com orçamento participativo, a opinião pública junto, participando, não de 4 paredes. O prefeito vai lá no gabinete, decide, e depois o povão que pague as contas, que fique sabendo depois. Nós temos a rádio aí, ó, a rádio no município de Conchas. Por que o prefeito não vai lá antes de fazer qualquer execução, de qualquer obra, de qualquer convênio, e não esclarece para o povo, para a população, através do rádio, que nós queremos fazer isso, é administrar com transparência, não é ficar fazendo de 4 paredes, para depois aí a população, o cidadão que paga os seus impostos, que paga os seus encargos, o seu IPTU, aí tem que ficar aguentando ruas emburacadas, hospital sem médico pediatra, e o povão pagando o pato. Então tá aí. Esse momento é um momento que realmente é um momento de reflexão, e aproveitando que tem aí um prefeito atual de boa vontade, que pelo menos de esclarecer o que está sendo feito. E é isso que precisa ser feito. Eu encerro a sessão, marcando a próxima para o dia 27 de 2008, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Concha!